Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Mais uma vez, é muito bom estar aqui, né? Para a gente trocar um pouquinho de ideias sobre o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Que tenhamos uma noite muito tranquila, de esclarecimentos. E é sempre bom a gente frisar e colocarmos em pauta a necessidade, né, do aprendizado, a necessidade de estarmos absorvendo alguma coisa, os preceitos do Evangelho. E quando foi Kardec perguntou sobre o que seria a missão, né, de um verdadeiro espírita, de um homem de bem, e ele diz: amai-vos e instruí-vos, né? E então essa ideia de estarmos sempre aprendendo, ela é muito, ela nos faz bem. E eu digo e repito sempre que quantas coisas nós já sabemos, quantas coisas nós já aprendemos, o quanto a vida nos ensina a cada minuto. Cada minuto nós temos a oportunidade de aprendermos algo, e sempre estamos aprendendo. E mesmo que às vezes a gente está disperso, ou então que às vezes o pensamento está longe, como algumas coisas, mas até a própria ciência, e segundo Joana de Anjos, tudo, absolutamente tudo, está guardado no nosso inconsciente coletivo. Então, por mais que a gente ache que não estamos prestando atenção, eu imagino que somos igual aquela criança que está brincando e os pais estão conversando aqui, achando que ela não está prestando atenção. Logo, logo ela levanta o cabecinho e fala: ai pai, você vai fazer isso? Né? Então, nós somos assim. Então, somos seres em aprendizado. Como diz muito bem o Haroldo, somos espíritos em construção. E para quem não me conhece, né, meu nome é Carlúcio. Acho que tem algumas caras aqui novas que eu às vezes não conheço, mas eu sempre gosto de deixar bem à vontade para aqueles que já não me conhecem, não sabem, para se manifestarem, perguntarem, ficarem à vontade, né? Mas se sintam totalmente à vontade mesmo para participar. Se sentirem na necessidade de, às vezes, concordar, discordar, perguntar, também fiquem à vontade, tá bom? Então hoje eu trouxe para nós aqui praticamente o capítulo 6 do Evangelho, e eu gosto também de repetir quanto o Evangelho é atual. Eu acho que já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz estudo do Evangelho. Começa, termina, passa de novo, às vezes para na metade, encontra um grupo, forma um grupo, e já perdi quantas vezes nós já fizemos o estudo do Evangelho. E eu sou tão até suspeito para falar, que eu sou tão aficionado nessa obra, que parece que você pode abri-lo aleatoriamente. Você pode pegá-lo, qualquer parte dele, parece que você abre, parece que você lê, parece que ele está falando um assunto que está acontecendo hoje. Dado a grandiosidade, né, dessa obra. E mais precisamente no capítulo 6, ele diz assim, e isso está lá em Mateus, versículo 11, né, parágrafo 11, de versículo 28 a 30. Ele diz: vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se nós formos imaginar ou pensarmos o quanto essa citação de Jesus, quantas coisas estão contidas nela, o quanto nós
podemos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o momento que nós estamos vivendo. Não sei quem estava aqui no nosso último encontro, eu acho que, não sei se nós comentamos a respeito disso, não sei se foi aqui na frente. Eu fico meio bagunçado, viu, gente, que a ideia aqui é pouca, né? Mas a gente encaixa as coisas. Mas qual é o momento, a situação que está mais mexendo com a gente nesse exato momento? O que está nos noticiários? O que é o nosso conversa, o nosso papo que nós estamos vendo hoje? Uma tragédia sem precedentes, né, que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul. E é incrível como nós podemos trabalhar várias vertentes nisso daí, foco. Olha o quanto que é interessante isso. Os nossos olhares, os nossos ouvidos e as nossas atenções, elas estão voltadas para esse assunto. A cada dia surge uma notícia nova, surge algo diferente que mexe com a gente. Num geral, num contexto geral, o que nós focamos e às vezes nós trabalhamos e até, gente, é normal dada a nossa condição evolutiva. Nós focamos na tragédia. Nossa, como aquele povo está sofrido. Está mesmo. Nossa, como vai fazer agora? Nunca houve isso. As pessoas perderam tudo. As pessoas perderam casas, perderam entes queridos, né? Então é uma tragédia que mexe com a gente. Mas o que me alegra, olha que absurdo assim, entre aspas. Você fala, peraí, mas esse cara é louco, ele alegra com a tragédia dessa? Obviamente que não. Né? Ninguém é masoquista ao ponto de se alegrar com uma tragédia dessa. Mas o que está me chamando a atenção é o orgulho que eu estou tendo de dizer, eu sou brasileiro. Olha a solidariedade desse povo. Olha o que estamos fazendo. Olha o que nós estamos fazendo diante dessa situação. Você pode dizer para mim assim, não, eu não fiz nada. Eu não contribuí com nada, eu não consegui, eu não pude, não quis. Mas hoje, só nos olhares de vocês, quando a gente toca no assunto, nós percebemos a compaixão. Nós percebemos o quanto isso mexeu com a gente. O quanto nos causa ainda aquele sentimento dizendo assim, meu Deus, que tristeza. Acredito que nenhum de nós aqui pensou ou pensa assim, que bom, tomara que aconteça mais. Tá pouco. Não, nos desperta um sentimento de compaixão, um sentimento de solidariedade. E a muitos de nós nos orgulha esse momento ao qual nós estamos vivendo. E o que é esse momento que nós estamos vivendo agora? Nada mais, nada menos do que a profecia de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sofridos, e eu vos aliviarei. De que maneira? De que maneira? Solidariedade, calor humano. Olha o que nós estamos vendo. Coisa mais linda, gente. Que coisa mais bonita de se ver uma empresa lá do oco da taboca chega lá sem mais sem menos na sexta-feira, vendo um abrigo daquele, uma carreta com uns pré-moldados de isopor e fala assim, não, nós preparamos tudo e nós vamos montar quarto para esse povo aqui. Num dia eles montam os pré-moldados e dizem assim, isso traz dignidade para aquelas pessoas que estão ali
deitadas nos colchões. Sem mais, sem menos. Montou com corredores, com portas, com divisórias para cada pessoa que estava ali. Virou as costas e foi embora. Se não tivesse algo da imprensa ou alguém filmando, nenhuma maneira o cara chegou e falou assim: ó, eu sou a empresa e eu tenho que olhar porque eu não lembro. São 3 letrinhas o nome da empresa, uma empresa paulista. Simples assim, ela chegou, montou, virou as costas e foi embora. Aí não pegou o microfone e não falou assim: olha, eu vim cá, a minha empresa fez isso, eu fiz isso para o fulano, eu fiz isso para ciclano. Não, ele chegou, montou e pronto. A profecia do Cristo se realizando agora, nesse momento. Semana passada, uma senhorinha, eles fizeram uma reportagem, uma senhorinha de 89 anos, com a sacolinha desse tamanhozinho assim. A filha dela, me desculpe se eu emocionar, porque eu não dou conta, um fardo de água e ela com uma sacolinha. E o cara perguntou, e ela falou: o caminhão, umas carretas, são o maior comboio de carretas, se eu não me engano, 18 carretas saindo de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, perdão, Ribeirão Preto. E aí ela com aquela sacolinha, ela fala assim: eu tricotei um ponche, porque eu fiquei sabendo que a semana que vem vai fazer frio. E é o que eu podia dar. E o cara coloca a sacolinha dela e uma cartinha dentro. Não sei se vocês viram isso. Dentro, uma cartinha dentro da sacolinha. E ela falou que está aí dentro, saiu daqui. E eles acompanham até onde que vai chegar aquele poncho. E como eu não acredito no acaso, a primeira pessoa, quando ele pega a sacolinha, era uma senhorinha de 80 e poucos anos também, que estava lá, perdeu tudo. E ela fala assim: está aqui uma sacolinha. E ela abre, e ela fala: é um poncho. Isso vai me... E que lindo, foi tricotado. E ela fala: me parece que é uma pessoa igual a mim que gosta. Aí ele faz uma chamada de vídeo e coloca a senhorinha para conversar com ela. E ela fala assim: eu fiz uma amizade. Nós vamos trocar ideias agora. Vamos conversar mais. E eu te agradeço de coração pelo poncho. E aí ele pega e lê a cartinha. E ela fala: para quem estiver recebendo isso, que possa amenizar o frio, que foi feita de coração, é o que eu podia fazer. Então nós vemos, nesses encerramentos, nós vemos várias parábolas de Jesus se encerrando aí. Me remete lá no óbolo da viúva. Quem lembra da parábola? Quer que eu recorde? Do óbolo da viúva? Quando Jesus estava na frente do gasofilácio. Gasofilácio era o altar onde que se colocava as oferendas para os deuses, que era costume da época, né? E ali eles formavam filas e colocavam as oferendas. Ali tinha ouro, prata, tinham o que era mais caro na época, até mais caro do que ouro, que eram os tecidos. Ali tinham fazendas de tecidos colocados diante do gasofilácio. E nisso entra uma senhora com duas crianças e coloca 2 moedas, 2 denários, que eram a menor unidade de valor. É como se fosse hoje para nós aqui 1 centavo. Ela coloca 2 diante do gasofilácio. E Jesus chama os discípulos e diz: essa senhora hoje fez a maior doação desse tempo. E eu fico pensando nos discípulos, né? Ali Pedro olha para ele assim: ô Jesus, você está doido, né? Assim, você não me leva a mal, não. Isso é Jesus, né? Mas acabou que deixou 1 quilo de ouro. O senhor fala que a velhinha deixou 2 centavos lá, o senhor deve estar doido, né, Jesus? Assim, você não me leva a mal, não, mas, né? E aí ele fala: ela doou tudo que ela tinha. Todas as pessoas que deram ou doaram aqui hoje era o que abundava, aquilo que era a mais. E essa senhorinha doou tudo que ela tinha. Portanto, foi a maior doação.
que foi feito diante do gasofilácio. Então a gente imagina que o óbolo da viúva, quantos desses não aconteceram e estão acontecendo? Pessoas se mobilizando, artistas, influencers. E aí você pode não acreditar, não gostar, tem todo o direito. Mas a atitude da pessoa. Quantos nós vemos se mobilizando? Surfistas. Vocês precisam de gente para pilotar jet ski? Eu conheço só os melhores. Bora comigo. Levou. Você tem um barco? Tem. Eu tenho os melhores. Vamos embora. Pessoas se mobilizando de uma maneira qual a gente não está acostumado. Porque muitas tragédias acontecem. Quantas tragédias acontecem? Quantos nos passam desapercebidos? Quer ver um exemplo? Lembra de alguma guerra que está acontecendo agora? Alguém quer falar? Lembra de alguma que está acontecendo agora? Não ouvi quem? Ucrânia e Rússia. Você lembra dessa? Tem mais alguma outra acontecendo? Só na África existem 9. Só na África. Nesse exato momento. Mas como a grande mídia não mostra, nós não voltamos os nossos olhos. Nós somos errados? Não. Eu não tenho como ficar pesquisando. Nossa, não, né? Vou pesquisar. Quantas guerras? Não. Mas quantas tragédias estão acontecendo neste momento? Muitas delas, sem ninguém para solidarizar. Os mais antigos aqui vão lembrar que há muito tempo tinha um país africano, da Etiópia. Foi um motivo até de piadinha, lembra? Quando a Etiópia passou por uma guerra civil e mostrou na televisão aqueles esqueléticos, aqueles esqueletos humanos andando. Não sei se vocês lembram disso. As mães amamentando sem ter leite. Ninguém lembra? Aí virou-se motivo até de piadinha. Eu mesmo já me peguei fazendo piada demais com os meninos da Etiópia, né? Porque eu tinha apelido no Magricelo, você olhava o Magricelo e falava, ô Etiopinha. Mas é uma tragédia sem precedentes. Ali aconteceu que as guerras civis e os movimentos paramilitares não deixavam as ajudas humanitárias chegarem para não crescer guerrilheiros para lutar contra eles. Então tinha a ajuda, mas a ajuda não chegava. E aí eles andavam morrendo de fome, sede, inanição. Aqueles esqueletos mesmo humanos andando. E aí conseguiu-se, através disso, dessas imagens, conseguiu-se entrar, né, levar ajuda humanitária para o país se reergueu, mas agora quase ninguém está prestando atenção. Acontecendo a mesma coisa na Etiópia. Então nós vamos vendo em que o planeta em questão tem várias e várias tragédias. Mas como que eu vou fazer? Eu posso ajudar todas? Eu posso fazer uma, eu posso fazer outra? Quantas vezes eu tenho tragédias pessoais na minha família que muitas das vezes eu não posso ajudar. Muitas vezes eu não tenho a condição, eu não tenho a maneira, eu não tenho a habilidade até. Porque às vezes nos falta habilidade de ajuda. Muita gente não foi acondicionada a ajudar. Muitos de nós passamos desapercebido até pela nossa criação ou pelo ambiente que nós fomos inseridos. Mas a profecia de Jesus está aí para nos mostrar que, às vezes,
é preciso que aconteça algo grande, ou a própria criação, a própria espiritualidade aproveita algo criado pelo homem para mostrar que é possível ser aquilo que Jesus pregou. E aquilo que nós fomos criados para ser, como seres em evolução. Está lá na pergunta, se eu não me engano, 575 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Em que consiste o ser encarnado? A melhoria própria dos meus derredores e no progresso do planeta. Mas espera aí, como que eu faço? Como que eu posso fazer isso? Tem um pensador que ele diz assim: aquele que pensa perde muito, aquele que não faz por pensar que pode fazer muito pouco. Porque por mais que eu não possa fazer nada, por mais que eu não tenha condição de fazer nada, todos nós aqui, o que me impede? E o que é uma oração? Quantos de nós tiramos um tempinho para fazermos uma oração para esses desabrigados, para essas pessoas? Já disse isso daqui, eu gosto demais de pensar nisso e citar o meu exemplo. Porque muita gente fala assim: mas o Carlos está falando aqui, ele é. Não, de maneira alguma eu sou. Mas de alguma maneira, e eu agradeço demais essa doutrina, de estar me mostrando que eu posso, que eu devo. E esse poder é me dado enquanto ser encarnado. Qual de nós para na porta do hospital e faz uma oração? Sejamos sinceros. Você faz? Quantos de nós estamos dirigindo para no sinaleiro e nem me dou conta de que ali dentro tem uma pessoa sofrendo de dores atrozes, de tem pessoas que estão trabalhando num movimento frenético, muitas das vezes escutando absurdos. Quantas pessoas ali estão acompanhando aquele paciente que está ali dentro, e eu nem me dou conta disso. Você sabe quando que nós nos damos conta disso? Quando a gente está lá dentro. Aí eu presto atenção. Portanto, infelizmente, é preciso que aconteça comigo para que eu pense no outro. Infelizmente. Mas já está na hora de eu parar com isso. Está na hora de parar e esperar acontecer para eu fazer. Porque se eu posso fazer muito, maravilhoso. Se eu posso fazer médio, maravilhoso. Se eu não posso fazer nada, coitado de mim. Aí sim eu sou um coitado, quando eu imagino que eu não posso fazer nada. Como não posso fazer nada? Como eu posso olhar para mim e dizer assim: eu não posso fazer nada? Como não, gente? E muitas das vezes nós somos sacudidos, nós somos impelidos a fazer da pior maneira possível. Quando eu sinto na pele, quando me dói, quando é preciso de fazer. Olha o quanto isso nos desperta. Meu caminho da roça é aqui, ó. Eu moro aqui, eu saio, paro na porta do hospital Pateado. Hoje já me dói. Quando eu estou disperso e esqueço. Olha que absurdo. Mas acontece. De não olhar para dentro e dizer assim: Deus, ajude quem está lá dentro. Dai força para aqueles que estão lá dentro. Dai um acalento para aquele que está acompanhando. Paciência
precisamos muito de paciência enquanto estamos acompanhando um doente, para quem trabalha naquele ambiente. Vocês não... A gente, quando eu falo a vocês, não me leve a mal. Por quê? Porque eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Como eu preciso entender isso, que eu posso fazer mais daquilo do que eu imagino que eu posso. Todos os dias eu tenho em minhas mãos o poder de fazer. Me falem agora o que falta. Sejamos sinceros, façamos uma análise. Qual de nós parou para pensar? Nós rezamos para o pessoal da tragédia. Óbvio e maravilhoso. Mas para os enfermeiros, bombeiros, salva-vidas, voluntários, que são muitos, muitos. Estamos dando um banho. A iniciativa privada, a sociedade organizada está dando um banho de organização. Em um dia, foi construído um hospital veterinário para 8 mil cães, 8 mil animais. Há pouquíssimo tempo atrás nós não pensávamos nos animais, não. E já escutei, e me peguei, viu, gente? Falando assim, mas tanta gente morrendo, eu estou preocupado com o cachorro. Né? Chutava eles, batia, chutava. Chutava, né? Não, sai pra lá, eu estou cuidando de gente. E olha que incrível que pareça. Estamos cuidando de gente e de animais. Não foi esquecido para trás. Isso é um banho de evolução. Para aqueles que não acreditam na evolução do ser humano, a prova está aí. Quando perguntaram para Divaldo, com todos esses absurdos, estamos evoluindo? E ele disse com um sorriso, graças a Deus. A prova está aí. Os caras saem lá de Minas Gerais, estão lá, tratando, fazendo cirurgia em cachorro. Aí o cara fala assim, mas peraí, se ele passou, a mulher falando, vendo uma reportagem, ela falando assim, nós resgatamos mais de 300 cães. E a hora que a gente estava resgatando os cães, tinha as pessoas que tinham ficado para trás. As pessoas, nós perdemos as contas de quantas pessoas nós resgatamos. Mas quando o barco da Defesa Civil passava, levava primeiro mulheres e crianças, muitos ficaram para trás, nós fomos lá e resgatamos todos eles. Então nós estamos dando um banho naqueles que falam que não estamos evoluindo. Que prova linda. E aí a profecia do Cristo diz, vinde a mim todos que estáis cansados, angustiados, e eu vos aliviarei. Está aí. Cara, que orgulho. Que coisa mais linda. E quando eu olhar para dentro de mim e fazer uma análise, uma autoanálise, dizendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso passar um pix? Ah, ótimo. Escutei, fazendo uma palestra, escutei assim, mas e aqueles que criaram os pix falsos e estão recebendo? Dá para imaginar que ele não precisa do meu desprezo? Dá para imaginar o que uma criatura dessa já não vai passar? Não, meu foco não é ele, minha régua não é medida por ele, minha régua é medida para aqueles que estão lá, ó, na linha de frente. Aí para a senhorinha de 89 anos que fez no crochê um poncho e foi lá e levou. Essa é a minha régua de medir. Não aquele que fez um pix, criou um pix falso. Não aqueles que estão saqueando, roubando. Não.
Sei, graças a Deus é minoria. Meu foco é naquele. E mais precisamente, meu foco é em mim. O que eu, enquanto ser humano, o que isso está mexendo comigo? O que isso está fazendo comigo enquanto ser humano? Essa reflexão que eu trago para nós hoje, para nós refletirmos. O que isso tudo que nós estamos vendo está fazendo comigo, mexendo comigo? Está me tornando um ser mais agressivo ou um ser mais maleável? Está me fazendo mais pensar no meu irmão ou no meu próprio umbigo? Então é essa reflexão que eu quero trazer para nós hoje. Pensemos nisso, o quanto nós podemos fazer. O quanto está em nossas mãos sermos solidários. Quantos exemplos nós temos? Se brincar agora e falar que tem falta de exemplo, me desculpa, eu olho na cara da pessoa e falo, mentira. Se você fala para mim que não tem exemplo, pelo amor de Deus, gente. Mais do que isso, impossível. Então, façamos a nossa parte enquanto seres humanos, enquanto essa luta para evoluir, para ser melhor. Não adianta só depositarmos em Cristo, nos guias, o que quer que você acredite, no pastor, no padre. Mas pensemos na nossa melhora íntima, que não vai adiantar nada. Os meninos fizeram a oração dos mais bonitos, me aplicar um passo, mas se eu continuar a mesma pessoa. A vida, o momento está nos convidando. A promessa do Cristo está se fazendo a cada dia mais clara. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sejamos também esse agente de alívio. Nós podemos.